esperando que o Espírito Santo venha falar o nosso coração. Aleluia! Esta noite, em nome de Jesus. Já quero agradecer a oportunidade. É muito interessante quando, no decorrer da caminhada, você vê chegando essa campanha dos 12 dias. E aí você vê várias pessoas ir lá pregar. E aí você fala, nossa, né, deve ser muito... Aí você se vê aqui. Aí chega o seu dia. Porque vai chegar o seu também, viu, irmão? Vai chegar o dia de cada um que está aí, viu? E eu quero pedir perdão por não ter estado aqui. Os outros 3 dias que eu não vi, eu avisei o pastor. E assim, a coração fica assim se cobrando. Ah, você não avisou. Eu tenho esse hábito de comunicar quando eu não posso vir ao culto. E ontem eu não avisei o pastor. Minha mãe mudou, né, conforme toda essa mudança da vida dela. E no decorrer desses últimos dias ela tinha comprado um armário. Meu marido foi lá montar e não deu tempo de chegar. Mas eu peço perdão, irmão Edson, porque eu estava bem ansiosa para estar aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Irmãos, sem perca de tempo, eu preciso saber o meu tempo, pastor. Ah, você tem bastante tempo. Oh, glória a Jesus, aleluia. Nós vamos ler em 1 Coríntios 12, já pode abrir já. Deus seja louvado. Deus já falou muito aos nossos corações no decorrer dessa campanha. E eu creio que Ele vai continuar falando aos nossos corações nessa noite, amém? Amém! Porque é Ele, por Ele, né? Tudo para Ele, em nome de Jesus. Então, lá em 1 Coríntios 12, no versículo 1 ao 13. Vou começar a ler. A minha Bíblia na versão NVI, tá? Vai ter algumas coisas que vai estar um pouco diferente da sua aí, mas vocês vão entender perfeitamente que essa Bíblia é uma Bíblia bem explicada. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser se for pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito, ele é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outros, variedade de línguas, e ainda a outros, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, a Ele, ao distribuir individualmente a cada um como quer. No 12, tá? Ora, assim como o corpo é a unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um único Espírito. Amém, igreja? É bem longo, mas só nessa mensagem a gente já consegue entender o que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. O tema de hoje é livres para servir com os meus dons. Todos têm dons aqui? Amém. Todos têm dons, né? Somos ungidos pelo mesmo Espírito que ungiu Jesus. Você está pronto para experimentar isso? O Espírito que ungiu Jesus é o mesmo que nos unge também, para que nós praticamos, podemos usar os nossos dons, tanto para fazer a obra, quanto para abençoar vida de outros, quanto para as nossas vidas mesmo. Mas nós temos um único
Espírito é o mesmo que unge, é o mesmo que produz frutos, é o mesmo Espírito que unge para convencer do pecado, da justiça e do juízo, é o mesmo que consola, é o mesmo que concede dons, é o mesmo que concede poder, é o que guia, o que ilumina a mente, que santifica, o que ensina, o que testifica de Cristo, transforma e é o mesmo que salva. Amém? Glória a Deus. O mesmo Espírito que ungiu Jesus é o que nos unge hoje. Sim, o mesmo Espírito de Deus. Vocês percebem o que isso significa? Quando genuinamente batizado e ficar cheio do Espírito Santo até transbordar, você terá a mesma autoridade e o mesmo poder que Jesus demonstrava. Essa é a sua parte do plano de Deus para a sua existência. Ele não determinou que você passasse pela vida com medo, desencorajado, vencido pelas circunstâncias e atacado pelo diabo. Deus não quer que você sofra nenhuma derrota. A única coisa que Ele deseja para você são vitórias. Amém? Então, quando Deus ele nos ungiu, quando nós nos batizamos, na verdade, a palavra do Senhor diz que nós somos escolhidos. Né? Nós somos escolhidos. Ele, mesmo antes de nós nascermos, Ele já sabia o nosso nome, Ele já tinha formado nossos olhos, tudo. Nós somos formados à imagem e semelhança do Senhor. Mas aí a gente vai falando dos dons, falando de dons, aí eu fui pesquisar, porque eu sou muito curiosa, porque Jesus, eu preciso entender, porque todos nós temos dons. Eu tenho dons, mas às vezes as pessoas, eu já vi gente falar que nasceu e fala, eu não sei fazer nada. Como assim eu não sei fazer nada? E eu estou falando na parte material. Se na parte material temos dons, imagina se Deus ia colocar alguém no mundo sem um propósito. Né? Então eu creio que Deus ele tem um dom para mim e para vocês. Você não sabe aí, se você ainda não percebeu quais são os seus dons, peça para Deus revelar para você nessa noite, porque você não pode sair daqui desse lugar de mãos vazias. Se você entrou neste lugar pensando assim, Senhor, qual o meu dom? Se você veio já cultuando desde lá do seu lar, porque eu costumo dizer que o culto ele não começa aqui. O culto ele começa quando nós acordamos. Então, se você ainda não sabe, começa a pedir para o Senhor nessa noite. Porque ainda nessa noite Deus vai revelar para você qual o propósito dele para a sua vida. Amém? Lá no versículo 1, 2 e 3, está falando, para servirmos com os dons é preciso ser batizados com o Espírito. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para servirmos com os dons, é preciso ser batizado com o Espírito Santo? Fica aí uma interrogação, né? Eu pesquisei lá, se eu estiver errado, pastor, pode me corrigir, que eu não tenho problema nenhum com isso. Mas aí eu fui e falei, meu Deus. Mas aí Deus ele começa a revelar, porque o Espírito Santo ele é incrível, né? Então eu fui anotando, eu sou muito de escrever, tá, gente? Que é para mim não esquecer nada. Não necessariamente. Existem muitas pessoas que nascem com dons e conforme a sua caminhada de fé, esses dons são aperfeiçoados para a edificação da igreja, para cumprir os propósitos de Deus no mundo. Conforme está escrito no versículo 4 ao 11. Lá no versículo 4 ao 11. Dá uma olhadinha lá, só para vocês acompanharem. Há diferente tipo de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O que é o bem comum? Então, o dom não é só para a edificação da sua vida, porque também de nada adiantaria. Eu sempre falo, porque se Deus ele nos dá algo, Ele dá para nos abençoar e para que nós possamos transbordar na vida de outros. Então, eu vejo o dom dessa forma. Mas vamos continuar aí a nossa resposta aí. Paulo descreve os dons espirituais como sendo diversos, mas todo pelo mesmo Espírito. Ele deixa claro que é o Espírito Santo que distribui os dons conforme a sua vontade, não por méritos nossos, nem por mérito por escolha, mas conforme o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo nos determina. Conforme diz a palavra, usando Jeremias e João como exemplo. E aí eu cheguei nessas duas pessoas. Jeremias, ele foi, lá em Jeremias está escrito assim, Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu
separei e o designei profeta às nações. Vocês entenderam? Jeremias ele foi escolhido desde o ventre. Deus está falando que ele escolheu para ele ser o quê? Profeta. Então pode, né? Deus ele já escolheu desde o ventre. Com João foi do mesmo, né? Mais ou menos parecido aí. Lá em Lucas. Aí agora nós vamos fazer um tour em Lucas. Eu estava estudando Lucas, gente, mas esse livro é maravilhoso. Agora nós vamos lá para o livro de Lucas. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, do 11 ao 17. Glória a Deus, amém? Vocês estão conseguindo compreender, igreja? Então, lá no livro de Lucas, capítulo 1, do 11 ao 17. Fala assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dormindo pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muito dentre os povos de Israel ao Senhor, ao seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Então, aqui na palavra do Senhor diz que João ele foi escolhido exatamente já com propósito. Amém, igreja? Não é muito forte, gente? Eu não sei vocês. Eu não sei se o Espírito Santo já está ministrando no seu coração aí. Mas você entende que nós nascemos já com um propósito? Deus, ele já sabia o teu nome, ele já sabia tudo sobre você. Só que existem a escolha. Nós temos liberdade para escolher, né? Existem pessoas que nascem com dom, mas ela não decidiu por aceitar Cristo, não decidiu por caminhar com Cristo. E às vezes você olha para uma pessoa que não vem à igreja e você fala: nossa, essa pessoa, ela fala assim diferente, né? Ela tem o dom de orientar, de conversar, ela tem o dom de ajudar. Quem conhece pessoas que gostam muito de ajudar? Ela tem o dom de ajudar muitas pessoas, mas ela não é cristã. Ela tem o dom de conselheira, né? Tem muitas pessoas que têm o dom de dar conselhos, mas não tem o conhecimento da palavra. Então ela precisa, o Espírito Santo vai aperfeiçoar na caminhada dela com Cristo. Então eu comecei a entender, eu falei: nossa Deus, como é lindo, né? Quando você começa a se aproximar de Cristo, você já começa a aflorar o seu dom, você começa a entender que Deus ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Então é muito importante quando a gente começa a ler a Bíblia e a gente se coloca no lugar, a gente começa a viver a história, é muito importante isso. Segundo as Escrituras, Jesus, aí nós vamos falar, é óbvio, de Jesus, né? Porque Jesus, antes mesmo de nascer, ele já tinha um propósito, não é verdade? Segundo as Escrituras, Jesus nasceu com dom, sendo filho de Deus, do Deus Altíssimo. Lá em Lucas 1:35. Vamos lá, vamos fazer o tour em Lucas hoje, gente. 1:35. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então Jesus ele já tinha um propósito, mesmo antes de nascer. Qual era o propósito que Deus tinha para Jesus? Qual era o propósito? Trazer salvação para nós, porque nós estamos aqui para nos dar o quê? Liberdade, para nos fazer livres. Livres para quê, igreja? Para servirmos a Cristo. Então a palavra do Senhor ela vai nos respondendo, conforme você vai tendo dúvida,
Glória a Deus. Eu vou pedir para que a igreja, cada um de vocês, pare um pouquinho, que às vezes fica um barulho na mente e aí às vezes a gente perde um pouco a concentração. E o Espírito Santo, ele está nessa noite aqui querendo trabalhar no meu coração e no seu coração. E se tem alguma coisa que de repente hoje aconteceu, você chegou aqui e de repente algo está tirando a atenção, foca aqui, em Cristo, foca no Espírito Santo. Imagine um menino nascido em uma cidade humilde, em um estado simples, cercado por animais. Desde o início, sua vida foi marcada de desafios. Seus pais tiveram que fugir para protegê-lo de um rei que temia o futuro. Ele cresceu como qualquer outra criança, aprendendo a andar, a falar, a trabalhar ao lado de seu pai carpinteiro. Mas esse menino não era comum. Ele carregava dentro de si um propósito que mudaria o mundo. Mesmo em sua infância, era evidente que ele era diferente. Aos 12 anos, enquanto sua família voltava de uma festa em Jerusalém, ele ficou no templo conversando com os mestres e os líderes religiosos. Quando seus pais o encontrou e perguntou: por que você ficou para trás? Ele respondeu: não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Aleluia. Aonde é que nós estamos hoje? Na casa do Pai. E se nós estamos na casa do Pai, é porque nós temos, assim como Jesus com 12 anos, ele não estava lá como um menino curioso. Ele já sabia o propósito que ele tinha. Nós sabemos também. E ninguém vai ficar 12 dias vindo para a igreja só por vir. Você está na casa do Pai. É nesse lugar que o Espírito Santo te alimenta, alimenta a tua alma. É nesse lugar que Jesus, ele fala e responde ao seu coração, aquela oração que você fez lá na tua casa. É neste lugar, neste altar, onde Jesus usa vasos para transbordar na sua vida. E não é sobre quem estar aqui. Eu ouvi essa semana aqui, aí nós estamos falando, é sobre como você chegou aqui. E eu acho que é assim mesmo. Eu não acho não, eu tenho certeza. Porque se nós sentarmos nesse banco aí, e nós não tivermos sensibilidade com a palavra, e nós ficarmos focados em quem está aqui na frente, você perdeu 2 horas do teu tempo, 1 hora, não sei, dependendo do tempo que for o culto. E tempo é precioso. Como nós temos gastado o nosso tempo, igreja? Como é que você tem gastado o teu tempo? Você tira 1 hora da sua vida para buscar Jesus aqui na igreja, mas e lá na tua casa? Como tem sido a sua intimidade com Cristo? Jesus, aos 12 anos, ele já estava ali, se preparando para o propósito. Ele tinha sim um propósito, mas ele viveu aqui na terra como eu e você. A minha dor e a sua dor, Jesus também passou, ele sentiu. Ele soube que ele sabia que era ter ansiedade, preocupação, medo. Ele passou por tudo isso. Por que você está aqui preocupada com as coisas lá de fora? Por que você entrou aqui falando: ah, meu Deus, eu vou ouvir a irmã Andréia pregar? Não sei, de repente passou isso pela tua cabeça. Não sou eu, Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Quando você ver alguém levantando as mãos, adorando, clamando, você não se incomode não, viu? Porque a história dela só sabe ela e Jesus. Quando você vê alguém falando: glória a Deus, Jesus, obrigada, Deus, por estar neste lugar, ela sabe por que ela está aqui. Porque ela foi livre das garras de Satanás. Ela foi livre, essa pessoa foi livre, ela tem liberdade para falar com Deus. Então, igreja, você é livre. Livre, nós somos livres. Mas não é livre para fazer o que a gente quer, não. Nós somos livres para adorar.
ao Rei dos Reis. Nós somos livres para adorar aquele que deu a própria vida para nos dar vida. Está ansiosa por quê? Está chorando por quê? Está preocupada com o quê? Está pensando em desistir por quê? Está pensando em jogar tudo pro alto por quê? Foi Ele que deu a vida por você. Jesus quer que nós venhamos fazer aquilo que Ele fez aqui. Ele passou por aqui, Ele curou, Ele libertou, Ele ajudou. E nós não estamos aqui porque eu sou a Andréia, porque, desculpa, pastor, que é o pastor Vando, que é a irmã Denise, que é a irmã Silvana, que é a irmã... Não! Nós estamos aqui para dar continuidade ao trabalho do Senhor Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Nós somos livres para isso, igreja. Aleluia! Glória a Deus! Não é fácil subir aqui, realmente. Realmente não é fácil. Mas é um privilégio. É um privilégio estar aqui. Entender o quanto que Cristo Ele fez por nós. É um privilégio poder falar do nome do Senhor. É um privilégio dar bom testemunho. É um privilégio você falar de Jesus aonde você está. É um privilégio. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigada, Deus, por este lugar, por este povo, por esta igreja. Obrigada por estar aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. E lá em Lucas 2,52 diz assim: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lá em Lucas 3,16, continuando aí o nosso tour. Glória a Deus, Jesus. E João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Os nossos dons, ele vai ser realmente aquilo que Deus quer de nós quando nós estivermos batizados com o Espírito Santo, quando nós entendermos que é muito e que é importante a gente ser batizado com o Espírito Santo, porque Deus, a palavra do Senhor diz que é Ele, o batismo com a água, mas virá o batismo com o Espírito Santo. Se ainda você não é batizado com o Espírito Santo, hoje é o dia que você vai sair daqui batizado com o Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus. Lucas 24:49. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fique na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Jesus, Ele havia ressuscitado dos mortos como prometera. Aparecerá a eles em várias ocasiões. Entretanto, era apenas questão de tempo até que os deixasse novamente para retornar ao Pai. Em meio às provações que teria de enfrentar, Jesus não permitiria que fossem derrotados. Prometeu enviar o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ele recebera de Deus. Jesus prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo, que permanecia com ele e habitaria dentro deles. Cristo não ia deixar que seus discípulos enfrentassem sozinhos os ataques do inimigo. Assim lhe fez a promessa do Espírito Santo, que viveria dentro deles. Amém? Como resultado de serem batizados com o Espírito Santo, receberiam poder. Glória a Deus. Aleluia. Jesus promete hoje para nascer que a partir do momento que o Espírito Santo entrar dentro de você, você receberá poder. O poder do alto. O poder do alto. O poder do alto. Um
de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Jesus não os mandou aguardar na cidade até que sentisse apenas um arrepio. Não ordenou que ficasse ali até receber o dom de línguas. Ele os instruiu a permanecer em Jerusalém até que fossem revestidos do poder. Até que fossem revestidos do poder. Nós precisamos buscar o Espírito Santo incessantemente, até que Ele entre em nós, até que o Espírito Santo desça sobre as nossas vidas e que nós possamos viver com o próprio Espírito Santo dentro de nós, nos guiando, mostrando para nós qual o caminho que nós devemos seguir. Porque quando nós temos uma vida alinhada com Cristo e nós falamos: Senhor, me direciona, Senhor, mostra para mim por onde eu vou, o que eu preciso fazer. Às vezes a gente se sente meio perdida, mas quando você vai e fala com Deus, o Espírito Santo ele vai e fala: filha, vai por ali, filha, faz assim, filha, olha, por ali não, filha, se afasta daquela amizade ali, ela não é interessante para você, ore por ela, é alguém que eu também morri por ela. Mas existem situações que a gente também precisa ter essa vigilância. Porque às vezes a gente fala: mas eu sou crente. Não, tem situações, tem pessoas que você precisa orar por ela, mas você não precisa estar com ela dentro da tua casa. Amém? Então é Jesus quem nos guia, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos deu liberdade para que nós possamos adorá-lo, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aí nós vamos voltar para Lucas 4:1. Ei, irmão André, hoje você vai fazer eu ficar lendo a Bíblia para lá e para cá, porque nós precisamos estar baseados na palavra. Amém? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando a gente lembra da palavra deserto, muitas pessoas falam assim: ai meu Deus, eu estou no deserto, eu estou sofrendo, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me ouve. Mas Jesus ele foi levado pelo próprio Deus ao deserto. E foi lá nesse deserto que ele esteve mais próximo de Cristo. Então, como nós precisamos olhar hoje a nossa situação naquele momento que você acha que você está no deserto, que você está sozinha, é nesse momento. A palavra do Senhor diz: digo fraco, eu sou. Então, no momento que nós achamos que estamos fracos, é o momento que mais nós nos aproximamos de Cristo. Ou deveria, né? Ou deveria. Porque às vezes tem pessoa que ela se aprisiona ali, ela se deixa ficar naquele deserto, e ela acha que o deserto é o lugar dela continuar ali. A palavra do Senhor diz que não, que o deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. E nós precisamos entender isso para que o inimigo não venha usar isso para que venhamos nos escravizar. Porque às vezes a gente dá ouvido para as coisas negativas, mas não dá ouvido para um irmão ou irmã que fala: irmão, esse momento é o momento de você orar, jejuar, estar mais perto de Cristo. Lembra-se do exemplo do Senhor Jesus. Ele foi para o deserto, ele foi tentado lá, mas foi aquele momento que ele esteve mais perto de Deus. Amém, igreja? Amém. Verdade, Deus. Cristo foi impelido pelo Espírito Santo até o deserto, onde passou 40 dias jejuando e orando. A Bíblia não relata tudo que ele passou por ali. Costumamos associar ao tempo de Jesus que ele esteve no deserto com uma tentação. Entretanto, o principal motivo de Cristo ter sido levado pelo Espírito Santo ao deserto foi o preparo para o ministério. Foi onde ele se preparou para o ministério dele. Jamais alcançaremos uma vida cristã vitoriosa se não for nos preparando espiritualmente. Que ninguém se julgue capaz de enfrentar o inimigo com as próprias forças. Porque se for pelas nossas forças, nem vá. Só vá se você tem a certeza que o Espírito Santo está ali, te guiando. Porque pelas nossas forças a gente não consegue. Verdade. Deus precisa de mais cristãos que passem pela mesma experiência no deserto, que dediquem seu tempo necessário na preparação espiritual.
Só assim poderão seguir no poder do Espírito, conhecendo o propósito e sabendo que Deus os chamou e ungiu para curar enfermos, pregar libertação, expulsar demônios e resgatar os perdidos. Jesus sabia da tremenda importância de estar cheio do Espírito Santo o tempo todo e da necessidade de estar preparado para enfrentar e destruir as obras do inimigo. Amém? Se o próprio Jesus, ele buscou, ele se revestiu em nós. Quem somos nós se nós não estivermos revestidos da presença do Senhor Jesus? Amém? Vamos lá para Lucas 4,35, que olha o que está. 4,35. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 4,35 e 35. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. Aleluia. Se o próprio Deus, ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas, ungiu a mim e a você, meu irmão, é a Bíblia que está dizendo, para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui, igreja, e se nós buscarmos, nós vamos ver pessoas sendo curadas novamente. Glória. Nós vamos ver pessoas sendo assim renovadas. O Espírito Santo, eu não sei vocês, mas quando eu comecei, a ir para a igreja, eu tinha 14 anos, e eu lembro da igreja assim, pegando fogo, todo mundo buscando o Espírito Santo, falando em línguas, e aquela igreja. E hoje eu não sei, eu falo: Jesus, o que será? Eu não sei, às vezes parece que as coisas, a palavra do Senhor diz que muitos se esfriariam, mas esse esfriamento não é lá fora, é dentro da igreja. É dentro da igreja. Nós não podemos estar perdidos dentro da igreja, dentro da casa. Nós não podemos nos perder. O inimigo luta contra as nossas vidas todos os dias. Todos os dias é uma coisinha aqui, um cutucãozinho, que é pra gente se perder, que é pra gente sair da linha, que é pra gente ficar nervosa, que é pra gente... Mas a gente precisa pedir a Deus: Senhor, por favor, Jesus, cuida da gente, nos sustenta, nos fortalece, sabe? Está alinhado com Cristo, porque a palavra do Senhor diz que nós receberíamos poder, que nós iríamos fazer obras maiores, não porque nós somos Cristo, não, mas nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Ele disse que nós iríamos dar continuidade àquilo que ele fez aqui, e é para isso que nós estamos aqui. Quantas pessoas estão aí fora? Se a gente sair aqui do lado, da direita, da esquerda, você vai ver que tem pessoas sedentas, e talvez está até ouvindo eu falar, porque ouve. E por que parece que não acontece? O que está diferente, igreja? O que está diferente da palavra que Jesus está falando? Desde o início do seu ministério, Jesus tomou uma atitude ofensiva contra Satanás, o espírito maligno. Ele estava preparado, cheio do espírito e controlado por este. Assim podia enfrentar o inimigo e repreendê-lo com autoridade. Quando começou a ensinar e a ministrar as necessidades do povo, Jesus estava tão cheio do espírito e suas palavras estavam tão plenas do poder que as multidões ficavam espantadas. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. O espírito maligno reconhecia Jesus e o temia. Certa vez, enquanto ele ensinava na sinagoga, um homem possuído por um espírito imundo viu Jesus e gritou. Cristo não se sentia intimidado pela presença dos demônios. Ele não hesitou em repreender o espírito. Os espíritos malignos estavam sujeitos à sua ordem. Eles eram obrigados a obedecer-lhe. Eu, quando estava lendo essa passagem, já faz uns dias, Deus me levou, eu até já comentei aqui, no ciclo de oração.
eu tive crise, com 5 anos de idade, eu tive crise de epilepsia pela primeira vez. Ataque compulsivo. Com 5 anos de idade, eu estava enchendo um brinquedo inflável e eu caí e comecei a me debater no chão. Naquela época, meus pais, eles levavam a gente para o centro. Enfim, a história é muito longa. E aí, naquele momento, eu tive aquela condição, minha mãe me levou para o médico e eu fiquei na minha vida, com a minha caminhada da minha infância todinha, tendo crises, ia para a escola, caía na escola, estava andando, caía, e aquelas crises, nada dava nos exames, nada, absolutamente nada. Quem já ouviu falar em epilepsia? E a maioria fala que é uma doença incurável, certo? Comecei a servir a Cristo com 14 anos, comecei a buscar, falar com Deus, fazer campanha, enfim. Quando foi com 19 anos, eu tive meu filho mais velho e eu tomava Gardenal, que eu era louca da escola porque era a Gardenal. E aí, eu lembro, Jesus, quando eu comecei a ler essa mensagem, Jesus me levou lá naquele momento. E com 19 anos eu tive meu filho, eu não pude amamentar. E para uma mãe ter um filho e não poder amamentar é a pior coisa da vida, porque aí ela já fica se sentindo a pior mãe do mundo. E aquilo me revoltou tanto que eu falei, Senhor, eu não vou mais tomar esse remédio, não. Eu passei minha infância inteira, Jesus, sendo envergonhada. E agora eu tenho meu filho, eu não posso fazer o papel de uma mãe, Senhor. E aí eu parei de tomar um remédio. E todo mundo falava para mim, você vai parar, você vai ter várias crises, porque você é dependente dele. Eu falei, eu sou dependente de Cristo. E aí eu tive uma crise, sozinha dentro de casa. E eu só me lembro do momento em que eu estava caída no chão. E aí eu falava com Satanás assim, essa é a última vez que eu me toco e você vai me jogar nesse chão e ficar me batendo aqui. No meu corpo você não entra mais. Essa é a última vez, Satanás. Eu brincava, gente, com ele, de jogar caída no chão. E eu me levantei conta e foi. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A última vez que eu tive crise de epilepsia. Eu tive meus 2 próximos filhos e eu pude fazer o papel de mãe para a glória do Senhor. E eu fico assim, porque Deus, Ele também, a gente fica falando muito de testemunho do passado. Aí Deus me leva ao pequeno Gustavo. No dia que o pastor me chamou para pregar, falou lá, colocou lá, né, no cronograma, e que eu olhei, estava falando sobre dons. E eu até compartilhei isso com a irmã Fabiana. Gustavo começou a ter febre do nada, e aí eu não entendi, acordou com febre, foi tomar café da manhã, desmaiou, convulsão. Ei! Inimigo, ele às vezes vai caçando as brechinhas. E ele vai, tentando se infiltrar. E aí o Gustavo começou a falar, mamãe, eu tô passando mal. Eu falei, Jesus, vem cá. E ele clamava de um lado e ele desmaiou. Coloquei no sofá, ele voltava e ele estava lutando contra aquela situação. E ele levantava a mão e falava, Jesus. Eu tirei a roupa dele, coloquei ele dentro do chuveiro, lá debaixo do chuveiro, desmaiou de novo. E eu clamando, falei, Senhor, levei ele ao médico. É óbvio, né? Porque alguém está vendo o filho ali desmaiando, vai para onde? Para o hospital. Fui para o hospital, cheguei lá, o doutor falou, mas mãe, ele não veio aqui faz uns 20 dias, que ele estava com problema de garganta e tinha tomado antibiótico? Eu falei, sim. Ele, o que acontece? Eu falei, não sei, doutor. Ele está com febre muito alta e remédio nenhum está baixando a febre do meu filho. Ele falou, vamos tomar outro antibiótico? Eu falei, doutor, aí na hora de Deus ele falou, filha, não. Lembre-se, você tem poder e autoridade no nome de Jesus. Seu filho não tem nada. E eu falei, doutor, meu filho não tem nada não. Eu vou para casa. Caso aconteça alguma coisa, eu retorno. E eu cheguei em casa, eu fui orar. E o Gustavo não teve mais nada. E vocês me ajudaram a orar também, para a glória do Senhor. Gustavo não teve mais nada. Então, irmãos, pensa. Falar sobre testemunho é testemunho. Nós precisamos viver, praticar. Eu sou melhor que você? Não sou nada. O Senhor fala de mim. Mas Jesus, Ele nos usa. Ele quer que você seja usado na sua casa, no seu lar, aonde você for. Nós precisamos usar a nossa fé. Nós somos livres da condenação do juízo, nós somos livres da culpa, nós somos livres do pecado, da morte. Nós somos livres de Ele morreu por isso. Somos livres do medo, somos livres para obedecer ao nosso Deus. Somos livres das limitações. Foi tudo isso que foi pregado aqui essa semana. Somos
irmãos e conosco mesmo. Somos livres para termos uma vida de fé e de esperança. Amém? Glória a Deus. Igreja, agora eu quero que você responda para você mesmo. Quais são os talentos, dons e habilidades que Deus te deu? Responde aí para você mesmo. E se talvez você não saiba, pergunta para o Senhor essa noite. Ele vai te falar. Mas talvez também Ele vai usar uma situação para você usar a tua fé como Ele fez comigo. E às vezes dói. Às vezes dói. Principalmente quando toca nos nossos, né? Pequenininhos nossos. Mas eu não estou dizendo que Deus vai fazer isso, mas Jesus Ele é responsável quando Ele permite algo. Ele se responsabiliza. Ele cuida. Ele cuida. Gustavo é um menino que ele é muito usado por Deus. Eu falo, Senhor, cuida dessa criança. Às vezes eu falo, oh Jesus. Mas Ele cuida, Deus Ele cuida. Deus Ele escolheu você, Deus nos escolheu. Como que você pode? Pergunta para Deus, como você pode usá-lo, os dons que Ele te deu, para servir o Senhor, para servir ao próximo, para servir aqui na igreja? Lá em Romanos 12, 6 está falando assim: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi concedida. Ele tem um dom para você. Ele tem um dom para mim. No meu trabalho, mais um testemunho. Eu sempre fazia várias coisas, trabalhei, fiz vários cursos. Deus Ele me trouxe da minha infância, que era uma infância totalmente assim, que eu me sentia o patinho feio da escola por causa do cabelo, que na época era tudo alisado. E as meninas eram as mais bonitinhas, era a turma da Xuxa, né? Era das Paquitas, do cabelo liso. E aí a gente se sentia um patinho feio. E hoje as mulheradas estão tudo aí querendo ser cacheada. Olha só como Deus, Ele faz aquilo que te deixa em vergonha. E aí Deus me trouxe aquilo que era vergonha para mim, hoje é motivo de honra para mim trabalhar. Aí as mulheres chegam e falam: nossa, como que eu faço, irmão André? Como que eu faço, André? Então hoje Deus Ele fez com que o dom que Ele colocou em mim para ajudar outras mulheres a se transformar, a se amar como ela foi formada por Cristo. Porque às vezes a gente quer se moldar com o padrão do mundo lá fora. Nós não precisamos nos amoldar com os padrões de lá de fora. Amém? Igreja, vamos ficar de pé. Uma Silvana. Grupo de louvor, se puderem vir até aqui, com a autorização do pastor.